Olá! Uma das playlists que criamos aqui no canal tem o título de Pérolas. O que são as pérolas? Talvez você nunca tenha assistido um desses vídeos. As pérolas são coisas, verdadeiras pérolas que as pessoas dizem antes de pensarem, antes de refletirem. E eu vou repartir com você aqui algumas pérolas para que você possa perceber o quanto as pessoas, na ignorância delas, falam a respeito daquilo que não sabem. E quantos gostam de emitir opiniões sem antes terem estudado sobre a Bíblia ou sobre o movimento religioso ao qual se propõem falar. Então a falta de educação, a falta de cultura é extrema, especialmente no Brasil. E é impressionante, não poderia ser diferente, né? O Brasil é um dos países, é um dos últimos países na colocação no que diz respeito ao nível, né, de educação mundial. Então obviamente que isso vai se refletir na religião, fora da religião, em qualquer lugar onde existam seres humanos, nesta falta de educação vai se refletir. Então vamos ver aqui algumas pérolas, e aí vamos obviamente refutando-as ao longo do texto bíblico. Uma pessoa que se identifica como Seba Geração, né, escreveu assim: em nenhum momento Jesus disse aos seus seguidores, guardai o sábado. Jesus era judeu e foi questionado várias vezes por ser justamente contra a ortodoxia judaica da época. E mais tarde foi condenado à morte pelas autoridades religiosas do templo. E aí vem a outra afirmação dele. O adventismo é um esquema teológico energúmeno, um termo bem arcaico, não é? Mas que é pesado, não é? Elaborado para ofuscar os absurdos ensinamentos desse movimento, extremamente obscurantista. Em última análise, prefiro pertencer à Igreja de Jesus do que à religião de Moisés. Veja, essa pessoa ela não sabe o que diz. Por quê? Quando essa pessoa diz que prefere pertencer à religião de Jesus, ao invés de pertencer à religião de Moisés, essa pessoa não sabe que a religião de Jesus e de Moisés é a mesma coisa. Você veja o nível da ignorância em falar a respeito daquilo que não sabe. Então quando lemos João 5, 46 e 47, vemos que esse tipo de comentário nada a ver, né, fica evidente a ignorância desse tipo de comentário. Quando Cristo fala com os fariseus acerca de Moisés, olha o que Cristo diz em João 5, 46 e 47. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Então, em primeiro lugar, crer em Moisés equivale a crer em Jesus, porque Moisés escreveu acerca de Jesus. Todo o ritual do antigo santuário diz respeito a Jesus. Então Moisés falou da religião de Jesus. Então veja, a pessoa não consegue entender aquilo que está óbvio no verso, ou ela nunca leu esse texto. E no verso 47 continua: contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Ou seja, Jesus disse que antes de crer no que ele, Jesus, diz, é obrigatório crer no que Moisés disse, porque Moisés foi inspirado pelo Espírito Santo, como podemos ler em 2 Pedro 1, 19 a 21, para falar a respeito de Cristo e para confirmar aquilo que Cristo ensinaria depois. Então quando você diz que prefere a religião de Jesus ao invés da religião de Moisés, eu lhe respondo: eu prefiro a religião de Jesus, que era a mesma de Moisés. Simples assim, porque Jesus disse que se eu negar Moisés, eu nego a Cristo. Então você realmente não sabe o que diz. E quando você diz
que o adventismo é só um esquema teológico energúmeno, eu só tenho uma pergunta a lhe fazer. Quantos livros do adventismo você leu? Você leu alguma vez o livro Nisto Cremos? Que contém as 28 doutrinas, não é? As crenças fundamentais adventistas? Ou você leu alguma vez o livro Questões sobre Doutrina? Ou você leu o Tratado Teológico Adventista? Se você leu pelo menos uma dessas obras, aí você tem realmente argumentos para identificar o Adventismo como um esquema teológico energúmeno. Agora, se você não leu nenhuma dessas obras, meu amigo, eu posso lhe garantir, você está falando sem pensar no que está falando. Você realmente não sabe o que está dizendo, ok? A segunda pérola veio de uma internauta chamada Niela. Diz assim: guardar o sábado é negar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E guardar o sábado está na lei. E na lei está a morte, pois é impossível para nós cumprir a lei. Por isso Jesus veio para cumprir a lei por nós. Apenas sigam os mandamentos que Jesus Cristo os entregou. Veja, em primeiro lugar, eu como observador do sábado, eu nunca neguei o sacrifício de Cristo. Né? Há cerca de 20 anos eu sou um observador do sábado e o sacrifício de Cristo é o centro da minha vida e da minha esperança. Então, sinceramente, eu não sei com que base você afirma esse tipo de coisa. Outro detalhe, o fato de o sábado estar na lei, qual é o problema? A lei é de quem? A lei é de Deus. Tanto que em Hebreus 8:10 é dito que o desejo de Deus é imprimir esta lei e escrevê-la no nosso coração e na nossa mente. Se a lei fosse do diabo, aí sim. Aí nós teríamos um problema sério em guardar o sábado, porque a lei do diabo estaria nos ensinando a guardar o sábado. Mas a lei é de Deus, o decálogo foi escrito por Deus com seu próprio dedo, diz Números 31:17. Então, se está na lei escrita por Deus, é óbvio que o sábado é importante, porque faz parte de um aspecto moral da lei de Deus. E quando você diz assim, apenas sigam os mandamentos de que Jesus Cristo os entregou, você tem que considerar uma coisa, duas na verdade. Primeiro, quem criou o decálogo não foi só Deus o Pai, foi também Deus o Filho. Em João 10, verso 30, Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. Então os mandamentos criados por Deus Pai no Antigo Testamento foram criados por Deus Filho no Antigo Testamento e também por Deus Espírito Santo. Então esta separação que você faz entre o Pai e o Filho, entre a lei do Pai e a lei de Deus Filho, é uma separação que simplesmente é antibíblica. Isso prejudica até mesmo a sua compreensão da doutrina da Trindade. Porque você coloca as pessoas da divindade como estando opostas umas às outras. E um outro texto que você deve considerar é João 15:10. O próprio Cristo disse o seguinte, eu estou lendo aqui na nova versão, essa aqui é a nova versão transformadora. João 15:10 diz assim, quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Então, obedecer aos mandamentos de Cristo é permanecer no amor de Cristo. Obedecer aos mandamentos do Pai é permanecer no amor do Pai. Então não há contradição alguma. Os mandamentos de Cristo são os mesmos mandamentos do Pai e os mesmos mandamentos do Pai são os mesmos mandamentos de Cristo. Então, esta é mais uma pérola, não é? Que não deveria ter sido dita ou escrita, porque só evidencia que a pessoa realmente lê pouco da palavra de Deus.